Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós resolveremos questões sobre coordenada geográfica. Algumas questões, inclusive, já caíram na prova da ESA e a gente vai resolver essas questões agora. No próximo vídeo a gente resolve as questões sobre fusos horários, como que nós calculamos de um fuso para o outro, a questão do tempo de viagem, isso para o próximo vídeo, tá? Para não embolar muito e a gente ir aumentando a dificuldade de uma questão para outra. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Coordenada geográfica e fuso horário, agora resolvendo exercícios. Galera, a primeira questão é uma questãozinha da ESA, tá? Questãozinha bem tranquila que pede para você completar as lacunas, que são esses espaços vazios, tá vendo? Tem que completar a lacuna. Então, vamos lá. Aqui na primeira é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então vamos lá. Na primeira aula eu falei o que é essa questão da distância em relação à linha do Equador. Eu falei inclusive que às vezes você está estudando e aparece a palavra paralelo e às vezes latitude, mas existe uma diferença básica entre os dois aí. Então, paralelo é a linha imaginária na horizontal, a linha deitada no mapa. Agora, qualquer lugar que você esteja, existe uma certa distância em relação à linha do Equador. A distância em graus em relação à linha do Equador, nós chamamos de latitude. Então, ó, distância em graus em relação à linha do Equador principal, paralelo. A linha do Equador é o principal paralelo que divide o planeta em norte e sul. Além disso, aí tem para você completar aí, ó. Além disso, é a distância, novamente, ó, distância, novamente. É a distância em graus de qualquer ponto da Terra em relação a Greenwich. Então, distância em relação ao meridiano de Greenwich, longitude. Beleza? Nós vimos isso na segunda aula. E o meridiano de Greenwich é o principal meridiano do planeta, que divide o planeta em leste e oeste. Então, latitude, paralelo, longitude e meridiano. Resposta certa aí, ó. Charlie. Beleza? Questão número 1 da ESA. Charlie. Bem tranquilo. Questão número 2. João Paulo mudou-se com seus pais para um novo país, o qual ele desconhecia totalmente. Para entender melhor a sua localização, ele utilizou um programa na internet que lhe fornecia as coordenadas do ponto, onde ele se encontrava, que eram as seguintes. Então, beleza, ó, questão de coordenada geográfica pura. Ó. Sempre que a gente fala de coordenada geográfica, ponto exato no planeta, você tem latitude e longitude. Para você ter um ponto aqui, ó, exato no mapa, você tem que ter as duas. Tanto a latitude quanto a longitude. Beleza? Quem gosta de cobrar esse tipo de questão é a SpaceX, tá? Sendo bem sincero. O que a SpaceX gosta de fazer? Ela te dá duas coordenadas, dois pontos, e no final ela pergunta a direção que um soldado vai tomar do ponto A para o ponto B. Então, vai te dar duas coordenadas e ali você tem que saber aonde o cara está e para onde ele vai. Por que esse tipo de questão é importante? Porque eu falei para vocês, por exemplo, na primeira aula, que em relação à latitude, nós temos 90 graus ao norte e 90 graus ao sul. A maior dificuldade nesse tipo de questão é o candidato saber a posição onde o soldado está. Se ele está no hemisfério norte ou no hemisfério sul, porque a latitude tem dos dois lados. Né? No caso norte e sul, tem que saber o ponto, usando os sinais. A SpaceX gosta muito de fazer isso. A ESA está dando uma dificultada nas questões e ela pode fazer também, tá? É por isso que eu coloquei a questão. Ah, mas a questão falou que é mais para a SpaceX. Beleza, mas a ESA está ficando um pouquinho mais difícil e ela pode abordar esse assunto. E é uma questão simples, tá? Não é muito complicada não, ó. Então ele te dá latitude e longitude, correto? Em relação à latitude, galera, latitude pode ser norte
o sul, correto? Sendo que ao norte a latitude é positiva e ao sul latitude negativa. Nós vimos isso na primeira aula. Positivo norte, negativo sul. Como não tem nenhum sinal na frente do número, na frente da latitude aqui, ó, 55 graus, não tem nenhum sinal, é porque é positivo, você já sabe que o João Paulo está no hemisfério norte. Agora, em relação à longitude, ele fala que a longitude é de menos 103 graus. Então, a longitude é negativa. Longitude pode ser leste e oeste. Agora, longitude positiva, leste, longitude negativa, oeste. Então, ó, se a latitude é positiva e a longitude é negativa, tu já sabe que João Paulo está aqui, ó, no norte e no oeste. Sendo que norte e oeste pode cair na tua prova com outro nome. E aí sim a ESA gosta muito de fazer isso, mudar o nome. Então, ó, norte pode cair na tua prova como setentrional e oeste pode cair na tua prova como ocidental. Questão número 2, resposta certa, alfa. Questãozinha bem tranquila, viu? Questão número 3, questão da ESA, tá? Devido à sua grande extensão, beleza, extensão o quê? Aí tu tem que completar, ó. A extensão longitudinal, latitudinal, geográfica. Então essa primeira coluna tu tem que responder com isso daqui, ó. Ou é longitude, ou é latitude, ou é geográfica. Até aqui tu não sabe o que é, o que ele quer, né? Então, continua. O território brasileiro é abrangido por diferentes fusos horários. É sobre isso que ele quer, é sobre isso a questão, fuso. E galera, o que acontece é o seguinte: o Brasil ele tem uma grande extensão latitudinal e longitudinal, tem os dois. Mas o que isso significa? Quando nós falamos que um país tem grande extensão latitudinal, é isso aqui, ó. Nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira imagem, eu quis representar a extensão latitudinal. O Brasil tem uma grande extensão latitudinal porque o Brasil é cortado por várias latitudes. Tá vendo? Várias latitudes. E quando um país como o Brasil é cortado por várias latitudes, essas linhas aí, ó, horizontais, deitadas, quando um país é cortado por várias latitudes, o país tem uma grande extensão norte e sul. Ele é esticado, tá vendo? Norte e sul. O que acaba dando a esse país diferentes tipos climáticos. A latitude influencia no clima, não influencia no fuso horário. O que vai influenciar no fuso horário é a longitude. Desse lado aqui, ó, você pode ver que realmente o Brasil tem uma grande extensão longitudinal. Extensão longitudinal é quando o país é cortado por várias longitudes. Então o país acaba ficando esticado, né? De forma leste-oeste, é meio esticado. E o Brasil tem essa grande extensão longitudinal. Lembrando que a cada 15 graus de longitude muda o fuso. Por isso que o Brasil tem 4 fusos diferentes, porque o país tem uma grande extensão longitudinal. Ah, eu estou olhando ali, ó, na Charlie, e a Charlie diz extensão geográfica. Ah, realmente, o Brasil tem extensão geográfica. Eu poderia colocar ali em cima geográfica? O que acontece, galera, é que quando você coloca geográfica, é muito abstrato, né? Extensão geográfica pode ser tanto latitudinal quanto longitudinal. Tem que definir melhor. Então, o que trabalha com fuso horário é a longitude, tá? Longitude trabalha fuso, latitude trabalha clima. Quando ele fala, devido à sua grande extensão longitudinal, o território brasileiro é abrangido por diferentes fusos horários, que conferem ao país horários, a gente tem que completar aqui, horários o quê? Adiantados ou atrasados em relação ao meridiano de Greenwich? Galera, o Brasil está totalmente a oeste do meridiano de Greenwich, oeste, né? Se o Brasil está a oeste, o Brasil tem horas
atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich. Por isso, questão número 3, resposta certa, delta. Beleza? O Brasil tem grande extensão longitudinal e tem horas atrasadas em relação ao meridiano de Greenwich, porque o Brasil está a oeste desse meridiano. Show de bola? Questãozinha da ESA, bem tranquila. Vamos para a questão número 4. Sobre os fusos horários, é incorreto afirmar que... Eu sempre falo isso daqui, ó, nas minhas aulas presenciais, tá? Para os alunos. Cara, caiu incorreto, sublinha. Marca isso daí. Porque geralmente as questões pedem a alternativa correta. Então, quando você está lendo a questão, na tua cabeça tu tem que achar a alternativa correta. Aí vem uma pegadinha como essa daí que pede a incorreta, tu vai errar. E quando pegar o gabarito em casa, tu vai falar assim, mas por que eu errei? Pô, agora que eu fui ver que é incorreto, dei mole, aí tu já perdeu a questão. Então, viu que é incorreto? Sublinha, que é para toda hora você ficar olhando aquilo ali, ó, é o incorreto. E a letra A diz o seguinte: no Brasil, os fusos horários são definidos em relação ao fuso horário inicial, que, por convenção, é o delimitado pelo meridiano de Greenwich. Correto. O Brasil tem 4 fusos hoje, mas o Brasil já teve 3. Só que essa questão do fuso horário, ela é delimitada, ela é definida com base no meridiano de Greenwich. A hora aqui, em determinado ponto do Brasil, essa hora é contada em relação ao meridiano de Greenwich, que acaba sendo um padrão mundial, né? O mundo acaba adotando esse meridiano de Greenwich para definir a sua hora, tá? Então, a letra A está correta. A questão que é incorreta, tu não marca ela. A B diz: no Brasil e em muitas outras áreas do globo, os limites teóricos... Galera, nós vimos isso daqui na última aula, né? Na aula sobre meridianos, longitudes. Eu falei que existe o limite teórico e existe esse daqui, ó, limite prático. O limite teórico é quando você adota aquela linha certinha do meridiano para definir o fuso. Limite teórico, na teoria, a cada 15 graus, você define um fuso diferente. Só que se você fosse utilizar esse limite teórico na teoria, em certas situações você teria o mesmo município com 2 fusos diferentes. Aquela linha passaria pelo município, né, a linha que define o fuso, passaria pelo município e ali você teria 2 fusos. Então, é meio complicado você fazer isso. Por isso, nós adotamos o fuso prático, né? Falar teórico. O fuso prático, limite prático, né? Que é quando você puxa um pouco a linha para um lado e para o outro para colocar dentro de um mesmo fuso, um mesmo município, estado e às vezes até mesmo país, tá? Então, a gente deixa de adotar esse limite teórico para adotar um limite mais prático. Tranquilão? Voltando aí, ó. Então, no Brasil e em muitas outras áreas do globo, os limites teóricos são substituídos por limites práticos, que levam em conta fronteiras políticas, correto? C. No Brasil e em muitos outros países do globo, as diferenças de fusos horários devem-se à grande extensão longitudinal de seus territórios. Correto, nós vimos, né, na questão anterior que quando um país é cortado por várias longitudes, ele tem uma grande extensão longitudinal e, consequentemente, isso influencia no fuso. Agora, a delta, no Brasil, como em qualquer outro país do Ocidente, ou seja, a oeste, a hora legal está adiantada em relação à hora legal dos países do Oriente. Então, a delta está dizendo que os países do Ocidente, a oeste do meridiano de Greenwich, têm horas adiantadas em relação aos países do Oriente, a leste. Está errado, né? Na verdade, é o contrário. Os países do Ocidente têm horas atrasadas em relação aos países do Oriente. Por isso que a delta é a alternativa que você tem que marcar, porque a questão está pedindo a alternativa incorreta. Show de bola? E a última questão nesse primeiro bloco
Em consequência de sua posição geográfica, observamos que a maior parte do território brasileiro se localiza, então, letra A. Está dizendo que a maior parte do território brasileiro fica na região intertropical. Galera, correto. Nós vimos que 92% do território brasileiro fica nessa faixa intertropical. Ou, às vezes, nós falamos zona tropical, né? Tá correto também. Intertropical ou tropical é quando um país fica entre o Trópico de Câncer, do hemisfério norte, e o Trópico de Capricórnio, do hemisfério sul. E realmente o Brasil tem 92% do seu território entre esses dois trópicos, de Câncer e de Capricórnio. Por isso, a maior parte do território brasileiro fica de fato nessa região intertropical. A questão pede a alternativa correta. Letra A está correta. A Bravo diz que a maior parte do território brasileiro está na faixa subtropical, ou seja, abaixo do Trópico de Capricórnio. Errado, né? Falar correto. Errado. Apenas 8% do território brasileiro fica abaixo dessa faixa, então não é a maior parte. Diz que o Brasil tem a maior parte do seu território no hemisfério setentrional. Galera, setentrional é a mesma coisa que norte. Então tá errado. O Brasil tem uma pequena parte do seu país no hemisfério setentrional. A maior parte fica no hemisfério meridional, no sul. Então a Charlie está errada. A Delta diz que o Brasil fica a leste do meridiano de Greenwich. Errado, o Brasil fica a oeste. E diz que a maior parte do Brasil, na letra E, está na parte centro-ocidental da América do Sul. Errado, toma cuidado com isso daqui, tá? Que a pessoa ali ocidental já vai lá e marca, realmente o Brasil está na porção ocidental. Mas o Brasil está na porção ocidental quando nós comparamos com o meridiano de Greenwich. Beleza, ocidente a oeste do meridiano de Greenwich. Mas na América do Sul, no continente sul-americano, o Brasil está na porção centro-oriental. Está mais a leste da América do Sul. Tanto é que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Porque está a leste, porção leste da América do Sul. Poderia colocar aí centro-oriental. Centro-ocidental está errado. Por isso que é a questão número 5, alfa. Belezinha? Bom, vou ficando por aqui. Nós resolvemos 5 questões. Eu não coloquei mais questões porque senão o vídeo ficaria muito longo. Lembrando que, além desse canal do Instagram, além desse canal do YouTube, eu tenho também um Instagram onde eu coloco questões constantemente, tá? E aí dá para vocês praticarem. E além disso, aí na descrição do vídeo tem um link do meu canal no Telegram. E lá eu coloco algumas listas de exercícios. Tem uma lista lá de cartografia com mais de 30 questões sobre coordenada, fuso horário para você praticar. Então aqui eu coloquei 5 questõezinhas só, no próximo vídeo mais 5, só para a gente ver como resolve. Mas tem mais questões lá no canal do Telegram, é só você ir lá e pegar, beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Beijos, abraços, fui!